Oi pessoal, aqui é o professor Ebster. Nesta aula nós vamos corrigir as atividades referentes ao conteúdo dos dias 5 a 9 de outubro de 2020. Primeira questão. Com base no que você estudou, explique como a distribuição de redes de transporte e comunicação influencia a distribuição de atividades econômicas. Vamos falar apenas nas redes de transporte. Semana que vem falaremos sobre a rede de comunicação. Então, se você colocar alguns desses pontos, estará certo. Se você colocou alguns, complemente com aqueles que faltam. Então, você pode dizer o quê? Eles servem como atrativa à fixação de empresas, de equipamentos públicos e privados, de edificações, de pessoas. Então, quanto maior e mais complexo for a rede de transportes, quer dizer que aquelas empresas vão poder circular mercadorias, vão poder comprar mercadorias, vender. As pessoas daquela região vão poder circular por mais lugares com a maior agilidade, com maior rapidez e com um custo menor. Isso vai contribuir para aumentar o fluxo de mercadorias, o fluxo de pessoas, de equipamentos, de serviços, de capital, ou seja, quanto mais infraestrutura, mais equipamentos, mais produção, mais dinheiro. Isso vai facilitar tanto a circulação como vai promover a conexão e a interligação de lugares, ou seja, se os municípios têm ruas asfaltadas, se têm estradas boas, se tem várias infraestruturas adequadas, as pessoas podem se locomover entre as cidades, entre as regiões, entre os estados do país e entre até mesmo países de forma rápida, ágil. Isso faz com que o preço dos equipamentos, dos produtos e serviços possam diminuir. E isso vai fazer com que o território cada vez maior possa ser ligado, integrado, unido. Por exemplo, se eu tenho condições financeiras de fazer uma viagem de carro para o Rio Grande do Norte, eu posso fazer. Por quê? Porque há redes de transporte que vão facilitar a minha ida ao Rio Grande do Norte. Rede de transporte aérea, rede de transporte ferroviária e rede de transporte rodoviária, principalmente a rodoviária e aérea. Isso quer dizer que aquele território que parece muito grande, ele na verdade não é, já que as redes de transporte vão ser mais ágeis. Mas isso também não quer dizer que em todos os casos sejam assim. Se a estrada estiver em péssimas condições, aquela viagem, aquele deslocamento vai ser limitado, vai ser demorado. Se a estrada, se a ferrovia estiver em boas condições, vai ser mais facilitado, vai ser mais rápido. Se formos colocar em um parágrafo, seria assim: as redes de transportes facilitam a ligação entre lugares, mercadorias e pessoas, pois possibilita a movimentação e a circulação desses bens e também dos seres humanos. Ou seja, quanto mais desenvolvida for a região, quanto mais a rede de transporte for extensa, for bem cuidada, quanto mais a estrada, a ferrovia for bem planejada, ligar vários lugares, mais atrativa será a região para empresas e moradores. Por exemplo, vamos pensar que a sua loja é de Fortaleza, mas ela vende para Calcaia, para Maranguape, Maracanaú. Mas as estradas estão ruins. O que isso quer dizer? Quando você for cobrar o valor do frete de entrega do produto, vai ser mais alto do que deveria ser. Por quê? Porque você vai ter custos de manutenção de moto, de carro ou vai pagar Uber. Se você tiver essa loja em uma cidade que tem boas infraestruturas, o preço do seu frete vai ser menor, porque o deslocamento vai ser menor, já que as infraestruturas serão melhores. Assim, nós podemos dizer que quanto mais extensa e conectada for a rede de transportes, o desenvolvimento do país ele é integrado, unido,
e as diversas regiões passam a exercer papéis complementares. O que isso quer dizer? Se o Brasil tem uma rede ferroviária boa, se o Brasil tem uma rede rodoviária boa, aeroviária boa, hidroviária boa, quer dizer que regiões distintas, regiões até mesmo distantes, elas podem, por meio das redes de transporte, se conectar. Exemplo: o Ceará produz pouco trigo, mas o Rio Grande do Sul produz mais. Se tiver uma rede rodoviária, ferroviária de transporte muito boa, aquele produto que sai lá do Rio Grande do Sul chega ao Ceará rápido, de forma ágil e forma barata. E vice-versa. Por exemplo, o Ceará produz caju, castanha de caju, etc. Mas o Rio Grande do Sul não e outros estados não. Mas eu posso morar em outro estado, sem ser o Ceará, sem estar no Nordeste, e comer caju e comer castanha de caju. Mas o preço vai variar mediante a qualidade do transporte e também de outros fatores. Então vai ajudar também as pessoas ou atrapalhar. Se formos observar essa imagem, nós temos o ponto A e o ponto B. Como que eu posso chegar lá de uma forma mais ágil? Seria a partir das infraestruturas, mas eu posso também pegar o caminho pior. Ou seja, essas infraestruturas vão nos influenciar de forma positiva ou de forma negativa devido à qualidade ou à não qualidade de sua manutenção, à extensão daquela infraestrutura, há também a sua quantidade, quais regiões são conectadas, por exemplo. Segunda questão. Durante muito tempo, as regiões Norte e Nordeste estiveram relativamente isoladas das demais regiões do Brasil em virtude da ausência de rodovias que estabelecessem ligações entre elas. Quando a integração rodoviária do país se ampliou, chegando a essas regiões. Nesta questão, você vai falar sobre a expansão do rodoviarismo, que é um modelo que já vai existir no Brasil durante décadas, vai continuar até hoje. Fale sobre as políticas de integração territorial, que a rodovia era vista como uma melhor forma de integração nacional, porque era barata e de fácil manutenção. Fale sobre o governo Juscelino Kubitschek, que vai construir importantes infraestruturas nas regiões Centro-Oeste e Norte, que vão ligar essas regiões. As estradas são vistas como meio de desenvolvimento e integração, e sobre a construção de Brasília. Se formos resumir, nós poderíamos dizer assim: durante o governo Juscelino Kubitschek, a rodovia era primordial, ou seja, muito importante, era necessária para a integração e desenvolvimento econômico do Brasil. Esse governo adota o rodoviarismo como modal adequado. É um modelo de desenvolvimento econômico centralizado nas estradas, nas rodovias, com uma forma barata, ágil e super rápida de integração do país. Rápida em termos de construção. Há outros modais que, em termos de velocidade, são mais rápidos. Nesse período, as rodovias Belém-Brasília, que ligam Belém do Pará e Brasília, que é a nova capital, e Cuiabá, Mato Grosso, a Santarém, no Pará, são construídas, ou seja, vão ser construídas durante o período do governo Juscelino Kubitschek importantes rodovias que vão integrar essas regiões que eram mais subdesenvolvidas do país, menos integradas, e que essas rodovias vão unir cidades, vão unir capitais e regiões. É também quando Brasília é construída e a capital se transfere para essa cidade, que está localizada no Centro-Oeste, ou seja, a construção de Brasília, a construção de rodovias fez com que milhares e milhões de pessoas se deslocassem para as regiões Norte e Centro-Oeste em busca de emprego, em busca de território, em busca de terreno para plantar e sobreviver. Aqui é a imagem da construção da rodovia Belém-Brasília, é chamada a rodovia da Unidade Nacional. Se formos observar, que nós vamos falar na próxima questão,
o desmatamento. Daqui a pouco vamos exemplificar. Já aqui nós vemos um candango, que era o nome dos trabalhadores que construíram Brasília, geralmente provenientes do Nordeste, pessoas mais pobres do sertão, que fugiam da seca, eram chamadas a trabalhar, ganhavam muito pouco e construíram Brasília. Então saíram do Nordeste centenas de milhares de pessoas que construíram Brasília em poucos anos. Aqui fala o quê? A nova capital do Brasil. Alguns contra, muitos a favor, todos beneficiados. Essa seria a propaganda. Aqui são imagens da construção de Brasília. Já aqui é a imagem de satélite atual, com o modelo de Brasília e as áreas de expansão. Terceira questão: se por um lado a construção de rodovias favorece a integração territorial, por outro causa impactos ambientais e sociais. Cite exemplos desses impactos ocorridos no Brasil. Simplesmente eu acabei de falar sobre desmatamento e tudo mais, mas a gente vai avançar sobre isso. Dentro desse contexto, nós vemos que o desmatamento, as queimadas, são muito relevantes para a gente entender os impactos ambientais. Mas antes vamos falar sobre impactos. O que é impacto? Impacto é uma interferência direta humana sobre o ambiente, ou seja, chegar num lugar, desmatar, retirar a vegetação, queimar a vegetação para, abre aspas, abrir espaço na floresta para você construir casas, rodovias, barragens, infraestruturas. Tudo isso causa um impacto social e ambiental muito grande, porque naquela região já moravam tribos indígenas, povos nativos, povos quilombolas, e que essas pessoas, com a chegada das rodovias, tiveram seus territórios ocupados, tiveram seus territórios muitas vezes invadidos por pessoas de outras regiões, de outras cidades, que foram até mesmo usar muitas vezes da violência para ocupar aqueles territórios. Então, há queimadas, há desmatamento, há desrespeito, violação às terras indígenas, às terras tradicionais dos povos indígenas e quilombolas, porque muitas pessoas são retiradas de forma forçada desses territórios para que a rodovia passe por ele. Se formos resumir, poderíamos dizer o quê? A construção de rodovias causa impactos sociais e econômicos, pois há uma população que já morava naqueles territórios. Se você for observar as imagens anteriores, nós vemos que quando há construção de uma rodovia, há também uma grande clareira. O que é isso? Uma área de floresta que foi desmatada, foi queimada possivelmente para que a rodovia pudesse, abre aspas, passar. Mas naquele território já haviam animais, já haviam pessoas, já haviam comunidades habitando. Então, quando a rodovia chega com ela também formas de violência, formas de destruição, formas de coerção e também a irregularidade, já que muitas pessoas vão ocupar territórios que são públicos, territórios que não deveriam ser ocupados. Vão desmatar, vão ocupar territórios que são áreas protegidas. Então, destacam-se as queimadas, desmatamentos para abrir a floresta, violação de terras indígenas e quilombolas durante todo o percurso das rodovias e a retirada forçada da população. Se formos observar, é justamente isso. Seria aqui a rodovia transamazônica. Então você abre uma clareira, retira árvores, principalmente por meio do desmatamento ou da queimada, mas vai causar muitos impactos. Por quê? Se essa região inteira era inacessível, agora ela é acessível a qualquer pessoa. Então qualquer pessoa pode chegar, ocupar de forma irregular essa região e desmatar. Isso vai gerar o que nós chamamos de rodovia espinha de peixe. Por quê? Porque
o governo constrói rodovias e chegam pessoas que vão desmatar as áreas ao redor. Se você observar, realmente parece a espinha de um peixe a essa rodovia, né? Já que a imagem mais específica seria a rodovia principal e depois as outras clareiras criadas muitas vezes de forma irregular. Então, antes não tinha ninguém, agora tem rodovia, as pessoas podem chegar e ocupar muitas vezes de qualquer forma. Quarta questão. Pode-se afirmar que no Brasil a predominância do modal rodoviário no transporte de cargas em relação a outras modalidades de transporte? Explique. Se formos observar a aula anterior, veremos que sim, que o Brasil ele vai priorizar a rodovia por ser mais barata, pelo preço do frete ser mais em conta e também por ser mais fácil de construir e manter. Isso é chamado modelo do rodoviarismo, o modelo rodoviário. Então, é o mais utilizado por ser mais barato e também por estar dentro do contexto do ideário nacional de unidade, de integração territorial. É o que? É o modal mais utilizado do Brasil. Em 2012, cerca de 68% das cargas eram transportadas em rodovia. Por quê? São mais baratas para construir e manter. Mas por que essas políticas continuam? Por que o Brasil ainda continua focando nas estradas? Porque há décadas os investimentos são, em sua maioria, destinados às rodovias, porque elas buscam integrar a maior parte do país. Exemplo, em 1973, estas eram as principais rodovias do país. Se formos observar, praticamente não havia rodovia pavimentada que ligasse o Sudeste ao Norte. Já em 2000, nós vemos que há rodovias pavimentadas que integram o Nordeste ao Norte, o Centro-Oeste ao Sudeste, etc. Já a rede rodoviária, se formos observar, em 2013, ela era deficitária, pequena e não integrava a maioria do país. Já a rede rodoviária era muito mais ampla e integrava todas as regiões. Então é muito mais fácil construir, é mais barato manter, integra o país. Quinta questão. Descreva a distribuição da rede ferroviária brasileira em meados do século XX e no século XXI. Simplesmente, como podemos resumir, ela é espacialmente concentrada. O que isso quer dizer? Existem em alguns estados uma rede ampla de ferrovias, mas há outros estados que não tem nem 1 metro de ferrovia. O que isso quer dizer? Que ela não vai estar presente no Brasil inteiro. Ela está presente em poucas regiões. Desde meados do século XX, vai surgir como uma forma de integrar as áreas de produção à área de escoamento da produção, ou seja, liga o campo aos portos, já que o Brasil era e continua sendo um grande exportador de produtos agropecuários. Se formos resumir para escrever bem direitinho, seria o quê? É espacialmente concentrada em algumas regiões do país, não integrando todas as regiões. Foram construídas para o transporte de mercadorias provenientes da agricultura para exportação por meio dos portos marítimos, principalmente para a Europa, isso desde o século XIX, e vai continuar no século XX e continua até hoje. Vai integrar essas áreas produtivas até os portos. Durante décadas, os investimentos eram poucos ou nulos. Hoje, há projetos de expansão das ferrovias brasileiras. Em 1954, estas eram as ferrovias brasileiras. Se formos observar, o foco dela era concentrado nas regiões sul e sudeste e litoral do nordeste. Nessa região central, elas eram pouco presentes
e na Amazônia muito menos. Entretanto, há projetos de criação e construção de novas ferrovias, como a Ferrovia Norte-Sul, que está em processo ampliado e avançado de construção e que a partir delas outras ferrovias seriam criadas. É como se fosse a espinha dorsal do Brasil. Ela vai integrar os vários modais ao ferroviário. Sexta questão. O Brasil possui cerca de 22 mil quilômetros de extensão de hidrovias navegáveis. Desse total, cerca de 80% ou 17,6 mil quilômetros localizam-se na região hidrográfica amazônica. A pergunta é: por que essa região apresenta a maior extensão de rios navegáveis? Dentro dessa questão, nós podemos dizer as favoráveis ambientais. Por quê? Os rios de planície não têm obstáculos à navegação, como quedas d'água, cachoeiras, etc. Isso vai fazer com que a circulação de mercadorias, de pessoas, seja muito mais fáceis, porque as embarcações não vão ter grandes obstáculos para dificultar. Além disso, os rios são profundos, são extensos, são largos e tem uma rede muito grande de rios que são navegáveis. Então você pode, em termos teóricos, chegar a praticamente qualquer região amazônica. Além disso, por causa da criação das cidades ligadas à lógica do rio, muitas cidades e comunidades elas se relacionam por meio do rio. Então, muitas mercadorias circulam através dos rios, como se os rios fossem estradas. Resumidamente, nós podemos dizer que as características ambientais da Amazônia vão favorecer a sua navegabilidade. Então, os rios são profundos, são extensos, são adequados em termos ambientais e também a cultura do povo vai ajudar a criar essa integração, já que o rio funciona como transporte de mercadorias, de circulação de pessoas. Os rios de planícies não apresentam obstáculos à navegação, como quedas d'água, cachoeira, etc. Assim, é mais fácil integrar as cidades e comunidades ribeirinhas por meio dos rios do que rodovias. Se formos observar, essa é a região da bacia amazônica. Os rios, eles são caudalosos, eles são planos, são rios profundos, são rios de fácil acesso. Todos esses rios e afluentes fazem parte da bacia hidrográfica amazônica e a grande maioria são rios navegáveis. Sétima questão: o que é transporte intermodal? O inter quer dizer o quê? Entre coisas. O modal são os modais ferroviários, rodoviários, aeroviários, hidroviários. Seria o quê? Juntar trechos de rodovia, ferrovia, hidrovia e aerovia. Por exemplo, vamos dizer que você quer vender um produto para fora do Brasil, para Portugal. Mas do Brasil a Portugal você tem simplesmente o Oceano Atlântico. Então você não pode vender por ferrovia nem por rodovia. Mas a sua fábrica fica em Maracanaú. Mas do Maracanaú ao Porto você vai ter que usar simplesmente um modal. Que seria o quê? Da sua fábrica ao porto, aquele produto vai de rodovia. Do porto até Portugal, ele vai ou de hidrovia, em termos marítimos, ou de aerovia. Quando chegar em Portugal, ele pode ir de ferrovia ou rodovia. O que isso quer dizer? Que você vai usar vários modais de transporte quando eles estiverem disponíveis. Por quê? Porque vai fazer com que seu produto chegue mais rápido, vai fazer com que a circulação de mercadoria seja facilitada, pode diminuir o preço do serviço e vai gerar concorrência, já que quanto mais cedo o seu produto chegar, melhor vai ser a sua avaliação e mais vendas você vai ter. Simplesmente é o seguinte: o transporte é realizado por mais de uma modalidade: estradas, ferrovias, aeroportos,
portos, etc. Ou seja, vai combinar trechos de rodovias com trechos de ferrovias, hidrovias e aerovias quando elas estiverem disponíveis. Com isso, vai diminuir o custo, vai aumentar a concorrência e vai gerar mais rapidez. Seria o quê? Os navios, os portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, tudo junto e conectado, interligado, para que o seu produto chegue mais rápido, para que você também chegue mais rápido. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários deste vídeo.